Abacuque começa com o profeta do Senhor expondo diante de Deus todo o sofrimento que o povo estava passando por causa dos babilônios. E nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, o Senhor nos faz um convite incrível, para que a gente possa entender. Ele nos ensina algo que é imenso. O que fazer quando o silêncio de Deus fere as nossas expectativas? O que fazer quando o silêncio de Deus vai ao contrário daquilo que nós esperamos? Abacuque 1:2 vai falar assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Olha só, Abacuque, ele se posiciona na frente do Senhor, que não era um Deus desconhecido para ele. Ele era profeta do Senhor, ele conhecia a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele estava posicionado em um tempo onde não eram todos que tinham acesso à voz do Senhor. E Abacuque era esse homem. Ele tinha acesso à voz de Deus. Ele está falando com um Deus que ele conhece, mas que naquele momento ele não entende muito bem. E quantos de nós nos colocamos às vezes nessa situação? A gente conhece o Deus que nós servimos, mas a gente não entende muito bem o que Deus está fazendo. E esse conflito, ele não é falta de fé, ele não é rebeldia, e ele não é ausência de relacionamento com Deus. Esse conflito é uma dor de não entender porque nós estamos passando por aquela estação. E está tudo bem, de vez em quando, nós entrarmos nesse lugar. O que nós não podemos é viver uma vida longe de Deus, porque nós não concordamos ou entendemos com o que Ele está fazendo. Olha só, Abacuque olha ao redor e ele vê corrupção, violência. Eles estavam tomados pelo povo babilônico. E naquele primeiro momento ele se posiciona diante de Deus, ele fala: Senhor, você não está vendo o que eles estão fazendo? Olha só, o injusto continua crescendo enquanto o justo está passando por essa situação. Senhor, não só eles estão passando como eu me coloquei diante de ti e estou te clamando, e o Senhor não me escuta. Eu estou expondo a violência deles diante de ti e o Senhor não faz nada. Eram perguntas sinceras. Era perguntas de um homem que olhava ao redor e não conseguia ver o mover de Deus. E às vezes nós estamos nesse lugar. Senhor, até quando o meu casamento vai continuar assim? Senhor, até quando os meus pais não vão conhecer a verdade? Senhor, até quando o meu marido vai ficar desviado do teu caminho? Até quando a minha esposa não vai se render aos teus pés? Até quando eu vou orar para que o meu filho tenha um encontro contigo? São questões que nós fazemos com o coração no lugar certo. A dor, ela nos faz verbalizar aquilo que está dentro de nós. Só que existem momentos do nosso relacionamento com Deus que as nossas perguntas encontram o silêncio de Deus. Eu não sei se você já passou por um período de silêncio de Deus, mas é inquietador. Quando Deus fala sim, é maravilhoso. A gente corre em direção àquilo que Ele disse e a gente vai viver aquelas promessas que Ele nos disse. Quando Deus fala não, a gente fica triste. Mas a gente começa a racionalizar e a pensar e falar: talvez o não de Deus está me protegendo de algo. Talvez o não de Deus está fechando essa porta porque Ele tem algo melhor para mim. Se Deus fala espera, a gente fica até incomodado de ficar parado no mesmo lugar, porque parece que não estamos sendo produtivos, mas a gente sabe que existe um tempo e ele está acabando. Agora, e quando Deus não fala nada? E quando nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos expondo de algo do Senhor, mas Ele não fala nada? Abacuque, ele coloca a frustração dele diante do Senhor e ele continua clamando. Ele não se afasta do Senhor porque o Senhor não responde ele.
Ele continua conversando e levando o problema diante do Senhor. Ele continua abrindo o canal de comunicação com Deus. O problema é quando Deus silencia e nós procuramos resposta em outros lugares. O problema é quando Deus silencia e nós batemos em portas que nos darão a resposta que nós queremos ouvir. O problema é quando Deus silencia e nós começamos a procurar distrações. Nós começamos a procurar outros lugares, outras formas de obter aquilo que nós pedimos a Deus. Eu creio em um Deus que tem ouvido e escuta tudo que eu falo e tudo que você fala. Então, se Ele não está te respondendo, tem um motivo para isso. Se você está passando pelo período do silêncio de Deus, Ele quer fazer a tua fé amadurecer. Porque seguir com o sim é muito bom. Parar no não dói, mas é fácil. Agora, permanecer fiel quando Ele está em silêncio, meu irmão, isso é só para crente maduro. É só para quem sabe aonde a fé dele está firmada. Maturidade espiritual não é você fingir que está tudo bem. Abacuque não estava fingindo que estava tudo bem. É você expor perante o Senhor aquilo que você está passando, sim. Mas é você aprender a sofrer na presença certa. É você aprender a chorar diante daquele que pode resolver o teu problema. É você aprender a permanecer mesmo quando está difícil. É você ficar no lugar que o Senhor te plantou, mesmo quando você quer sair. É você entender que se Deus não te deu uma próxima direção, permanece na última que Ele te deu. Lá em casa, quando os meus filhos querem alguma coisa, e eu já falei não uma vez, ou duas, ou três, e eles continuam insistindo, chega uma hora que eu paro de responder. E às vezes eu fico olhando, pensando, Deus olhando para a gente, falando assim, filho, calma. Calma o quê? Nós vamos que... Calma, só calma. Mas pai, calma. Aquieta. Fica quietinho. Saiba que eu sou Deus. Provérbios vai falar assim, que a espera prolongada, ela adoece a alma. Então talvez você está nesse lugar da alma adoecida. A promessa tem muitos anos que você recebeu e ela até hoje não se cumpriu. E você questiona a Deus, pergunta para Ele e Ele fica em silêncio. Mas também vai dizer que os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Subirão como águias, terão suas forças renovadas. É nesse lugar que nós precisamos estar. No lugar de confiança no Senhor. Se Deus está em silêncio, é porque Ele quer amadurecer a tua fé. É que Ele quer que você confie nele quando Ele falar e quando Ele ficar em silêncio. É que Ele quer que você entenda que Ele tem os caminhos melhores e maiores do que os seus para você quando Ele fala e quando Ele não fala. É você entender que os pensamentos de Deus são melhores do que o seu, quando Ele compartilha os pensamentos dele com você ou quando Ele fica calado. O silêncio de Deus não pode nos fazer duvidar do caráter de Deus. O silêncio de Deus não pode ser uma desculpa para mim e para você de achar que Deus te abandonou, que Deus não está olhando para você, que Deus se esqueceu de você, que Deus já perdeu o controle da situação. Quando Deus está em silêncio, Ele está te convidando a um lugar de amadurecimento, a um lugar de confiança profunda, a um lugar de raízes que se aprofundam sem esperar que algo ao redor aconteça. Abacuque 1:5, o Senhor vai responder a oração de Abacuque. E Ele vai falar assim: olhem as nações e contemplas. Fiquem atônitos e pasmem, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou realizar nos seus dias algo que vocês não acreditariam se eu tivesse contado.
Às vezes Deus está em silêncio porque se Ele contar os planos dEle para você, você não vai acreditar no que Ele quer fazer através da sua vida. Porque se Ele contar para você aonde Ele quer te levar, você vai começar a duvidar, você vai ter medo. Então Ele espera o momento certo, o momento onde a sua fé vai igualar a sua confiança nele. E aí Ele começa a compartilhar os planos dEle com você. A Bíblia vai falar que Deus não faz nada sem que antes Ele avise aos seus profetas. Você é profeta de Deus. Ele quer compartilhar a mente dEle com você. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a confiar. A confiar no silêncio, a confiar no meio da confusão, a confiar em todo tempo. Porque o silêncio de Deus não é ausência de movimento no céu. Quando Daniel começa a orar, 21 dias depois a resposta chega. E o anjo vai falar o que para ele? No primeiro dia, quando você orou, o Senhor enviou a resposta. Não aconteceu nada durante 21 dias. Mas no mundo espiritual, existia um movimento acontecendo. Existia uma guerra travada para que a resposta chegasse. Então não confunda o silêncio de Deus com uma falta de movimentação no mundo espiritual. Algo está acontecendo. Algo está sendo gerado. Deus está gerando algo. Deus está gerando algo tão grande que Ele ainda não compartilhou com você, para que a sua fé não ficasse um pouco abalada, para que você não começasse a duvidar. Porque é tão estranho quando a gente recebe uma palavra e ela é tão grande que a gente parece que não vai dar conta de sustentar ela. Alguém já passou por isso? De você receber uma palavra e ao invés dela te gerar uma empolgação, ela te gerar medo. E se nós não soubermos lidar com medo, ao invés de nós darmos um passo em direção à promessa do Senhor, nós damos um passo para trás e nos escondemos atrás do medo. Nós começamos a dizer não para os convites de Deus. Nós começamos a dizer não para as coisas que Deus nos convidou. E nós começamos a agir conforme o nosso coração. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está parado. Só quer dizer que Ele está movimentando em uma dimensão que os seus olhos não conseguem ver. A sua oração precisa ser: Senhor, se os meus ouvidos ainda não estão prontos, abre os meus olhos para que os meus olhos possam ver o que o Senhor está fazendo. Se os meus ouvidos ainda não são capazes de compreender o que o Senhor está fazendo, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Porque o Senhor está fazendo algo. Mas no meio disso, o Senhor às vezes não muda a situação para te indicar que Ele está fazendo algo. Ele muda a nossa postura. Às vezes a gente está esperando ver. A gente quer pegar. Mas o Senhor está mudando a postura com a qual você se encontra hoje, para que você seja capaz de viver aquilo que Ele prometeu ali atrás. Olha o que Abacuque vai falar para o Senhor depois daquela resposta do Senhor. Abacuque 2:1. Ele vai falar assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Meu Deus, isso aqui é tão maduro. Ele vai falar: eu ficarei no meu posto de sentinela. Ele não fala: eu vou desistir. Ele não fala: eu vou embora. Ele não fala: o Senhor não me respondeu. Ele não fala: o Senhor se esqueceu de mim. Ele fala: eu vou permanecer. Eu não vou arredar o meu pé daqui. Eu vou ficar nesse lugar que o Senhor me colocou. E eu vou permanecer fiel àquilo que o Senhor me entregou. O silêncio de Deus, Ele começa a revelar lugares da nossa vida que nós acreditávamos que nós tínhamos fé, mas era somente emoção. Começa a nos revelar o lugar que a nossa fé está fraca. Começa a nos revelar o lugar onde que, quando a luta começa a bater na porta, a gente abre a porta. O silêncio de Deus começa a trazer para fora coisas que a gente guardou lá no íntimo. E a gente até deu uma mascarada. Parecia fé. Tinha jeito de fé. Tinha até som de glória a Deus e aleluia. Mas estava firmado no que Deus podia fazer e não em quem Deus era.
E no silêncio é que revela as raízes da emoção. O silêncio revela aquele que permanece porque sabe quem Deus é. E aquele que vai embora porque está firmado no que Deus pode fazer. O silêncio nos faz permanecer fiel a Deus. É fácil permanecer quando Deus está falando. Difícil é permanecer quando não tem confirmação, não tem reconhecimento, não tem sinais visíveis. E é nesse lugar onde que muitas pessoas abandonam o processo. É nesse lugar que muitas das vezes a gente deixa de lutar. Hoje, enquanto eu escrevi essa palavra, eu me peguei pedindo ao Senhor que não permitisse que o meu coração fosse levado pelo silêncio dele. Porque quando nós estamos passando por algumas situações, e nós oramos, e nós derramamos o nosso coração perante o Senhor, e o Senhor não responde, parece cruel. Eu fico pensando como, quando eu brigo com o Max, eu falo, vou ignorar ele um pouquinho. Não vou falar nada com ele. E às vezes é esse sentimento que eu tenho, que Deus está me ignorando, falando, vou ignorar ela. Não vou falar nada com ela. Mas a verdade é que nesse momento Deus está te abraçando e falando, filha, pode chorar. Filha, está tudo bem. Fica só no meu colo. Filha, mantenha um relacionamento comigo, independente daquilo que eu falo a seu respeito. Filha, mantenha teu coração firmado no amor que eu tenho por você, independente do que aconteça. Eu me lembro daquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele falar, Ele é Deus. Se Ele ficar calado, Ele ainda é Deus. E isso não muda o amor que Ele tem por mim e por você. Ele te ama. Ele me ama. E o silêncio do Senhor é um convite para que a gente possa realmente andar em confiança. Sabe, o mundo hoje está criando pessoas que desistem na primeira dificuldade que encontram. Eu vou casar, se não der certo, separa. Eu vou começar esse emprego, mas se eu não gostar, eu saio. Eu começo a ir na igreja, mas o som é muito alto, eu vou embora. Eu vou começar a ter um relacionamento com Deus, mas hoje eu li um negócio na Bíblia que eu não gostei, então melhor ficar sem. Está se criando um mundo de pessoas onde que acha que o mundo gira em torno de nós mesmos. E nós queremos justiça própria. É assim que eu quero, é assim que tem que ser. Nós viramos crianças mimadas perante o Senhor. E às vezes o Senhor se cala, porque talvez se Ele falasse, Ele nos colocaria de castigo. Mas Ele é um Pai tão amoroso. Porque imagina se o seu filho, aquele que você faz tudo para ele, se no teu dia que você decidiu ficar em silêncio, ele começasse a duvidar do teu amor por ele. Tá aí a Tati, o Hugo, pega os meninos, leva para um lado, leva para o futebol, a Tati contando, acorda de madrugada para checar o telefone apitando. Imagina se em algum momento o Noah virasse para ela e falar, mãe, mas você não me ama. Mas você não faz nada por mim. Você se esqueceu de mim hoje? Eu fico imaginando o coração da mãe que faz tudo pelo filho. Agora imagina o coração de Deus quando nós nos colocamos nesse lugar e fala, você se esqueceu de mim. Você não me responde. Você perdeu o controle da situação. Você não está vendo o que eu estou passando. Você não vê o quanto está doendo. É um convite. É um convite para a gente vir para o colo do Pai. E permanecer no amor dEle. A pressa, às vezes, ela mata o processo. Abacuque 2:3 vai falar assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará.
Nós odiamos essa parte. Eu odeio essa parte. A parte da espera. A parte que Deus está falando assim, espera. Porque a gente quer resposta rápida, a gente quer cura rápida, a gente quer provisão rápida. A gente quer que as coisas na nossa vida aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus. E então nós não conseguimos ficar parado nesse lugar. Mas deixa eu te falar, a pressa produz estrutura frágil. Se você estiver construindo uma casa e você chama um engenheiro, ele fala, demora 20 dias para fazer a estrutura. Aí você chama o outro, ele fala assim, não, 2 dias está pronto. Vai te levar a perguntar por que da diferença de tempo. E aí você começa a pensar e você fala assim, é melhor fazer com de 20, que tem mais segurança. Porque 20 parece que vai dar certo. Agora 2 é muito rápido. E se a fundação quebrar, a casa toda vai embora. Mas com Deus a gente quer fazer diferente. Com Deus a gente quer que Ele construa em nós algo muito rápido, sem colocar uma fundação correta. E Ele está dizendo, olha, mesmo que demora, espere. Se firma no que eu disse. Se firma na palavra que diz que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se eu não posso mentir para você e eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Às vezes Deus só está esperando que nós criamos estrutura para sustentar aquilo que nós estamos pedindo. O atraso de Deus é misericórdia disfarçada. O atraso de Deus é Deus olhando e dizendo, ainda não está pronto. Nós vemos como atraso. Para Deus é amor. No nosso cronograma está atrasado. No cronograma de Deus é a hora certa, é a hora que você consegue sustentar. No nosso cronograma podia ter acontecido antes. No cronograma de Deus Ele está dizendo, se fosse antes não frutificava. Se fosse antes morria no meio do caminho. Se fosse antes ia te esmagar. No nosso cronograma está atrasado, mas ei, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. Eu não sei o que você está esperando, mas espere, porque certamente virá. Se Deus prometeu, certamente virá. O centro do livro de Abacuque está em Abacuque 2:4. E ele fala assim, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Todos nós conhecemos esse versículo de trás para frente, de frente para trás. O justo viverá pela fé. Não é pela explicação, não é pelo sentimento, não é pela visibilidade, não é pela força do seu braço, é pela fé. Esse é o centro não só do livro de Abacuque, mas também da nossa vida. Então presta atenção. No primeiro capítulo a gente vê um profeta que se coloca diante de Deus e começa a fazer perguntas. E fala, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, será que o Senhor não vê o que nós estamos passando aqui? E aí no segundo capítulo a gente encontra um profeta um pouco mais maduro. E esse profeta fala, eu vou permanecer. Eu vou esperar. Eu vou ficar no meu lugar de vigia, de sentinela. Eu vou me posicionar na muralha. E então nós vamos para o capítulo 3. E nós chegamos no momento mais lindo desse livro. Que nós vemos a plenitude da maturidade chegando para Abacuque. A fé, ela para de negociar e ela começa a confiar naquilo que Deus vai fazer. Abacuque 3, 17 e 18 vai falar assim. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está falando assim, olha, ainda que nada aconteça, eu vou permanecer firme. Ainda que nada aconteça, eu vou glorificar a Deus. Ainda que nada aconteça conforme a minha vontade, eu ainda assim vou adorar a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha que a circunstância não mudou. Eles ainda estavam sendo afligidos pelos babilônios. Ele está olhando e ele está vendo uma planta sem fruto, sem folha, sem nada. E ele está dizendo, e mesmo que continue dessa forma,
eu vou permanecer. No primeiro capítulo, Abacuque dizia: Senhor, até quando? No capítulo 3 ele fala: ainda que, mesmo que nada aconteça. No primeiro capítulo ele quer apressar a Deus. No terceiro capítulo ele está dizendo: não é sobre o que Deus pode fazer, mas sobre quem Ele é. E mesmo que nada mude, mesmo que as circunstâncias continuem a mesma, ainda que eu permanecerei. Mesmo que não aconteça no meu tempo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Essa é a adoração sincera. Essa é a adoração que não manipula a vontade de Deus para que Ele te dê algo. Essa é a adoração em que você entende que tudo está nas mãos dEle. E ainda que Ele não faça no nosso tempo, Ele continua soberano sobre todas as coisas. Ainda que não aconteça como eu e você quer, ainda assim, nós precisamos nos alegrar nele. É um convite. É um convite para que nós possamos crescer. E eu não sei em qual ponto que você está. Talvez você está no capítulo 1 do livro. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Talvez você está passando por uma estação de perguntas. Talvez você está no capítulo 2. Você já perguntou, já perdeu as forças para perguntar. E agora está só esperando a resposta de Deus chegar. Mas o capítulo 3 existe. E ele nos lembra que o silêncio de Deus não é o fim da história. O silêncio de Deus é o trabalhar nele em você. Para que você possa se sustentar aquilo que Ele vai te dar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós precisamos amadurecer a nossa fé para que a gente permaneça em Deus no dia bom e no dia ruim. É muito bom amar a Deus, servir a Deus, quando Ele nos dá o que pedimos. Mas era melhor ainda permanecer nesse amor e nessa fidelidade quando as coisas não acontecem conforme a nossa vontade. É um processo de se render a Deus. E talvez você vai passar por esse processo algumas vezes. Eu sei que eu já passei por tantas, onde que o silêncio de Deus parecia inatividade, parecia descaso. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele não perdeu o controle da situação. Eu sinto isso muito forte no meu coração, do Senhor dizendo para nós essa noite: eu não perdi o controle da situação. Eu não perdi o controle da situação. Sou eu quem faz o caminho, sou eu quem abre a porta, sou eu quem fecha a porta, sou eu que determino o seu destino. O que você precisa fazer é confiar em mim. O que você precisa fazer é permanecer nesse lugar de confiança. Feche os seus olhos neste momento. E ao invés de você pedir ao Senhor qualquer coisa nessa noite, eu quero que você renda ao Senhor as suas dúvidas. Renda ao Senhor os seus medos. Renda ao Senhor as suas vontades. Comece a falar com Ele que você entendeu nessa noite que Ele não te desamparou, que Ele não se esqueceu de você, que Ele não perdeu o controle da sua situação. Comece a voltar para esse lugar de filho que está no colo do Pai, seguro naquilo que Ele é, em quem Ele é, e não naquilo que Ele pode fazer. Começa a colocar aos pés do Senhor as suas dúvidas, os seus medos, as suas fragilidades, e dizer: Senhor, ainda que eu te louvarei, ainda que eu permanecerei, ainda que a minha vida te louvará, ainda que eu vou entregar tudo diante do altar, ainda que eu vou entregar tudo diante de ti.